Olá, amores! Tia Vânia voltando aqui para darmos continuidade a mais uma aula neste dia, beleza? Vamos lá, então gostaria que você pegasse aí o seu livro de geografia, porque nossa aulinha agora será de geografia. Ok, baby? Vamos continuar falando sobre o quê? Poluição, isso mesmo. Poluição, temos estudado nesse capítulo sobre a poluição, né? Vamos relembrar aqui os tipos de poluição que estudamos, certo? Estudamos sobre a poluição do solo, poluição da água, poluição do ar, poluição sonora e poluição visual. 5 tipos de poluição, certo? E aí, gente, a poluição sonora, lembrando que é aquela poluição do barulho de motores, das indústrias, de carro, muito barulhento. Você vai no trânsito, os carros tudo apitando de uma vez só, na mesma hora. Isso aí é poluição sonora. Também quando você vai num ambiente que tem várias músicas tocando ao mesmo tempo, é uma poluição sonora, tá certo? Tem a poluição visual, que é muitas imagens perto uma da outra, certo? Uma aglomeração de imagens, isso ali é poluição visual, tá certo? A poluição da água causada por lixo, não é isso? Dejetos e objetos jogados no lixo ou na água. E tem a poluição do ar, né? Que é geralmente pelaquela fumaça das indústrias, né? Isso, dos carros, que causa a poluição, certo? E hoje a gente vai ver algumas consequências dessa poluição. Observe aí nossa imagem de abertura, né? Aí o nosso planeta triste, né? Por causa dessa situação, tá certo? E o nosso planeta está desse jeito, pedindo ajuda ao ser humano, né? Isso por causa da poluição. Causada por quem? Por nós mesmos, pelo ser humano, não é isso? Então vamos lá. Então gostaria que você abrisse o seu livro, porque o conteúdo começa na página 16 a 19, tá certo? Então acompanhe comigo a leitura, tá certo? Do texto relacionado à poluição, preste bastante atenção. É importante que você, na hora de fazer suas atividades, você refaça a leitura do texto, tá certo? Para que você possa responder à sua atividade. Belezinha? Vamos lá? Página 16. Algumas consequências da poluição, certo? Então vamos lá. Acompanhe comigo a leitura. Existem várias consequências da poluição, entre elas a ambiental e a social. A poluição dos elementos naturais sempre afeta todos os grupos humanos, embora alguns sejam mais afetados do que outros. Quanto à poluição das águas, podemos observar várias consequências. Entre elas, a perda da diversidade de seres vivos existentes nos rios e nos mares. Quem são os seres vivos que ele se refere? São os animais, né? Que vivem, os animais aquáticos. Exatamente. O comprometimento da vegetação e dos animais também prejudica a vegetação, que se relaciona às plantas, bem como a contaminação das pessoas que dependem da água e dos alimentos produzidos com essa água. Contamina também quem depende da água dos rios e dos mares para o consumo, trazendo doenças, não é isso? Observe, gente, olha essa imagem que triste. Temos aí uma tartaruga marinha. Observe essa imagem bem legível. Tartaruga comendo saco plástico do mar. Os animais marinhos podem acabar ingerindo os dejetos jogados nas águas, o que pode causar sua intoxicação e com isso a morte. Os animais, eles se alimentam dos sacos plásticos do que eles vê do lixo, né? Porque eles não têm noção do que seja, né? Até eles provarem, né? Isso. Então, por isso que causa a morte de muitos animais aquáticos, a poluição da água, né? Isso que é o habitat dos animais marinhos, né? Isso. A contaminação pode ocorrer nas águas superficiais, como rios, lagos e mares, mas também nas águas subterrâneas. Lembra que a gente lá no começo estudamos sobre água subterrânea, que é por debaixo do solo. É por lá também, por essa água que passa a água tratada que chega nas nossas torneiras, tá certo?
O lançamento de vazamento de esgotos domésticos, assim como a deposição de lixo em lugares inadequados, compromete a água subterrânea, ou seja, que encontramos no subsolo. Aí tem um esquema para você fazer uma leitura, ó, do esquema dessa água, que ela é armazenada debaixo do solo, tá certo? Que geralmente essa água é a água da chuva que penetra, né, no solo permeável. Lembra que a gente estudou sobre isso? Indo para o subsolo, tá certo? E aí, na página seguinte, nós temos aí uma explicação do Vitor e do Francisco, tá certo? Sobre essa água subterrânea que vai até o solo, tá bom? O Francisco diz o seguinte: o solo absorve a poluição que recebe principalmente os líquidos. Com o tempo, isso vai descendo pelas suas camadas até encontrar as fontes de água subterrâneas, que acabam sendo afetadas. Ele está se relacionando aos esgotos, né? Que esgoto também é poluição, que são as águas que saem das casas, que são jogadas nos rios e nos mares, não é isso? A água do subsolo é utilizada diretamente pelas pessoas que vivem nas áreas rurais, por meio dos poços que elas constroem quando esta água está contaminada, isso pode afetar a saúde das pessoas que consomem água. Esses poços aí que o Vitor está mostrando é muito comum lá no interior, né? Que as pessoas usam para o seu consumo, tanto para cozinhar, como para beber, tomar banho, né? E são águas subterrâneas, água dos poços, tá certo? Água da chuva, tá bom? E aí, baseado nesse texto, vamos para a atividade, tá certo? Pinte de vermelho as sentenças que apontam as causas da poluição. De laranja, as sentenças que mostram as consequências da poluição. E de verde, as possíveis soluções para diminuir a poluição. Aí você vai pintar os quadrinhos, vai ler as frases e pintar os quadrinhos relacionados. Exemplo, na primeira frase nós temos o seguinte: pode prejudicar a audição. E aí, qual é aí a sentença que você... Qual é a frase que você vai pintar de que cor essa frase, essa sentença? Pode prejudicar a audição. Que pode prejudicar a audição? Que mostram as consequências da poluição. As sentenças que mostram as consequências da poluição. Pode prejudicar a audição, né? Uma das consequências da poluição pode prejudicar a audição, né? Outra, vamos ver aqui. As possíveis soluções para diminuir a poluição. Uma sentença verdadeira. Diminuir o barulho nas cidades com instalação de silenciadores, né? Isso aí é uma das possíveis soluções para diminuir a poluição. E aí você pinta, tá certo? Cada um com sua cor referente. Ok, baby? Na questão 2, nós temos a seguinte pergunta: quais esferas da natureza a poluição pode afetar? Lembra que a gente estudou as esferas? Quais são as esferas da natureza? Atmosfera, biosfera, litosfera, hidrosfera. E aí, qual dessas, né, a poluição pode afetar e por quê? Tá certo? 3. Os habitantes das áreas rurais podem ser afetados pela poluição que ocorre nas cidades? Eles podem ser afetados pela poluição da cidade? Qual é a sua opinião? Como eles são afetados? E aí você vai escrever, tá certo? Na página seguinte, nós temos aí uma charge. Observe a charge e discuta com os colegas e o professor a respeito da ideia principal que ela transmite. Observe que tem os peixinhos, né? E no fundo aí da água tem um lixão, né? E aí ele diz logo, isso está aumentando a cada dia. Então, gente, essa charge, ela simboliza a poluição dos mares, dos rios e também dos oceanos, certo? Ela está simbolizando como é que está a água, né? E essa poluição, ela aumenta a cada vez mais, certo? Devido o quê? Devido aos dejetos, objetos que são jogados, né? Isso. Os objetos que são produzidos e são lançados lá, são jogados lá. Quem é que joga? Os habitantes de algum lugar, os seres humanos, e também pelas indústrias, né? Isso? Pelas empresas, ok?
E essa poluição aí, ela pode se localizar tanto na cidade quanto no campo, sabia? Exatamente, é a mesma coisa. Tanto as pessoas que moram no campo, na zona rural, quanto as pessoas que moram na zona urbana, elas também são responsáveis pela poluição. Todos são iguais, todos nós, seres humanos, poluímos de alguma forma o meio ambiente. Quando você pega um pirulito, que você descasca ele, você vai andando na rua, você joga no chão, mesmo você sendo criança, você já está poluindo o meio ambiente. Porque quando chove, aquele plástico, né? Ele vai para os esgotos, ele chove, vai para os rios, levando, né? Quando chove, leva tudo. Não é isso? Então, todos nós, seres humanos, temos um pouquinho de culpa com a poluição do meio ambiente, tá certo? E agora vamos para a atividade relacionada. Fazendo história. Com a ajuda de um adulto, converse com as pessoas e pergunte se na zona urbana do município em que reside, existe algum tipo de poluição. Registre em seu caderno e leve os dados para a sala de aula, junto com os colegas em grupo, conforme as orientações do professor. Preenche o quadro. Essa não é uma atividade para você fazer de hoje para amanhã, você precisa de tempo para fazer. Você vai perguntar aí um adulto, ou dois, um, ou dois, ou três. Eu sei que a gente mora todo mundo na mesma cidade, né? Então, você vai perguntar aí uns 2 adultos, uns 3 da sua casa. E aí, você vai fazer essas anotações, né? Uma atividade que você vai fazendo agora, resolvendo essa atividade. Você precisa de tempo, não é isso? Então, você vai ter tempo para fazer. Você pode me enviar essa atividade um pouco mais para frente, quando você concluir, ok? Tipo de poluição, aí você vai perguntar, né? Qual tipo de poluição existe nesse lugar onde essa pessoa mora, na rua ou no bairro, né? Se a poluição é a poluição do ar, se é a poluição de algum rio, tá certo? Se é poluição visual, se é poluição sonora, quer dizer. E aí você vai escrever aí o tipo de poluição. Onde tem agentes causadores, você vai dizer por quem é causado, né? Por exemplo, a poluição do ar, nesse lugar que você mora, que você reside, é causado pelo quê? Pelos os carros, pela alguma indústria que tem perto onde ele mora, né? Porque as indústrias, elas têm uma fumaça que sai, não é isso? Pois é. E aí você vai escrever, relacionar. Se for poluição da água, o quê? Quem é que causa? Seres humanos que jogam água ali, é do lixo, jogam lixo, tá certo? E daí você vai completar essa tabelinha aí. Logo em seguida, e você o que acha na página 19? Depois de preencher o quadro, responda. A poluição do lugar observado alterou a paisagem do lugar onde você mora? Como? Certo? E aí você vai escrever se a poluição, né, alterou a paisagem do lugar onde você mora. Vamos relembrar. Explique o que é poluição. Aí você vai explicar o que é poluição, tá certo? Pode escrever com suas palavras ou pode pesquisar no livro. Complete os espaços em branco. Você vai ler aí as frases e vai completar os espaços, tá certo? 3, assinale V ou F nas afirmativas e explique aquelas que estiver erradas. O que você vai fazer? A que estiver errada, você vai explicar nessa linha aí embaixo por que ela está errada, tá certo? Ok, baby? Então, espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo de geografia sobre a poluição, um conteúdo muito bacana, muito atual, certo? Muito fácil de compreender, não é isso? Espero que você tenha compreendido. Não esquece de fazer a releitura do capítulo, porque nós estamos encerrando esse capítulo hoje para melhor compreensão. Ok, crianças? Então, Giovânia vai ficando por aqui. Até amanhã. Beijo. Tchau.